Procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Mais um trecho dos corredores BRT na Avenida John Boyd terá fiscalização eletrônica. A partir desta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, os radares começam a funcionar nos arredores da estação BRT Parque das Bandeiras. Os equipamentos vão fiscalizar o cumprimento da velocidade permitida na via, que é de 50 km por hora. Pela Avenida John Boyd Dunlop, circulam cerca de 60 mil veículos por dia, considerando os dois sentidos. A implantação de equipamentos de fiscalização eletrônica no entorno de terminais e estações de BRT tem sido realizada pela INDEC como estratégia para reforçar a segurança, especialmente em travessias. De acordo com a última atualização de pontos críticos de acidentalidade, entre 2022 e 2024 foram registrados 60 acidentes que causaram algum tipo de dano na mesma área da Avenida John Boyd. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Aprecie os sabores da Itália no restaurante com a vista mais bonita da cidade. Aqui, cada prato é uma verdadeira experiência, criada com paixão, tradição e um atendimento que faz você se sentir em casa. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. E para levar nossas massas artesanais para sua mesa, visite nossa rotisserie ou peça pelo delivery 19 3294 2087. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Sente o peso. RP Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Muito bom dia para você que escolheu a Band Mais, a Rádio Bandeirantes, para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sexta-feira, dia 21 de fevereiro, 10 horas 36 minutos, depois do circuito imobiliário. A gente vai tocando essa bola aqui no Manhã Bandeirantes, sempre com a companhia do Danilo Capucci, do Leandro Lopes, tem a gerência de jornalismo do Walter Sena, direção geral do Rodolfo Neves, e você pode participar com a gente pelo pelo WhatsApp, 971021493, 971021493. Só peço que você não mande mensagem de áudio, que aí não dá tempo da gente ouvir, não tem como ouvir. Mas manda aqui a sua bronca, o seu elogio, a sua pergunta para o nosso entrevistado. Você será sempre bem atendido, como você é sempre bem atendido aqui nas redes sociais da Rádio Bandeirantes. O Manhã Bandeirantes você pode acessar em todos os canais: TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, Sinal de Fumaça. Você digita lá Manhã Bandeirantes e a gente faz aí um contato, tá bom? Nesse começo de programa, hoje a gente está recebendo aqui a Adriana Flose. A Adriana é presidente da Associação Comercial Industrial de Campinas, ela também é secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação. E para variar, a Adriana tem sempre muitas novidades, por isso que nós convidamos a Adriana para participar aqui. Bom dia, muito obrigado por ter vindo. Bom dia, é uma satisfação enorme poder estar aqui na Band com vocês, para a gente falar um pouco desse trabalho que a gente vem fazendo
em prol do empresariado aqui da nossa cidade. Adriana, não é novidade para ninguém, muito menos para você, que nós estamos vivendo um começo de ano terrível, né? Hoje eu estava vendo as notícias, o presidente Lula também fala algumas coisas fora de contexto aí, e acaba prejudicando, mas a gente vê que parece que a crise mundial... Eu vi uma coisa tão engraçada hoje, primeiro a minha esposa me falou, depois eu vi agora no noticiário, vi que está faltando ovo nos Estados Unidos. Sabe o que as pessoas estão fazendo? Alugando galinha. Eu nunca vi isso, cara. Eu nunca vi. Nós estamos vivendo um momento complicado e diante desse cenário complicado, que também atinge a nossa cidade, eu queria perguntar para você, Adriana Froze, como é que você vê, quais são as tendências do varejo agora para esse ano de 2025? Olha, eu acho que a gente sempre vive momentos... A gente que é empresário, né? Nós já passamos por tanta coisa né, no comércio, que é onde você afeta no primeiro momento, né? As pessoas deixam de comprar ou passam a comprar. E o que eu falo sempre é assim, a gente tem sempre algum comércio que está vendendo. Você vai em algumas lojas e a loja está lotada de gente. E daí muitas vezes você fala, poxa, por que a minha loja não está? Né? Então eu acho que a gente tem que ter muito essa característica de observar. E não existem dias fáceis. Acho que, ainda mais no Brasil, a gente tem a economia sempre aí, aos trancos e barrancos, a gente vem crescendo. Tira né? daqui, põe ali. A gente fica nessa expectativa que vai crescer, de que vai melhorar, acredita muito. A característica do empresário é assim. Então, assim, a gente tem dificuldades, sim. Né? Mas eu costumo sempre olhar para aquilo que está indo bem. Né? Porque tem sempre alguém que está vendendo. E tem sempre gente que está comprando. Então, mas você vê que as famílias deixaram de comprar muita coisa nos supermercados. Né? Então, que é o primeiro sinal que você vê. Por quê? Porque também tudo subiu demais. Né? Então, essa oscilação... E hoje, você vê, algumas mudanças de comportamento, elas alteram totalmente aí esse consumo e faz o preço das coisas subirem demais ou caírem demais. Então, eu acho a gente estar sempre muito bem informado para você estar atento e ver o que você precisa fazer para estar inserido no mercado, isso é essencial. Não adianta ficar atrás do balcão reclamando que não vem cliente na loja, porque existe uma mudança de comportamento brutal, né? Então, é disso que a gente fala sempre e muito lá na Associação Comercial, desde 2010, quando eu assumi pela primeira vez, né, a associação como presidente. Então, eu tive essa preocupação, porque eu era pequeno comerciante, o que a gente faz para ajudar o pequeno comerciante? Então, acho que é uma saga também, né? A gente quer fazer esse trabalho, ajudar, tem que ter um olhar muito amplo, mas tem que ter também esse espírito de estar aberto para o conhecimento para poder operar realmente as mudanças necessárias. Quando a gente fala de comércio, Adriana, eu principalmente que nasci aqui em Campinas, já há alguns séculos aí, e eu tenho sempre aquele olhar romântico da 13 de maio, sabe? A gente pegava a 13 de maio lá em cima, perto da estação da FEPASA, vinha descendo, aí você encontrava as pessoas na porta da loja tentando chamar os clientes, tinha um rapaz lá que vendia agulha e linha, tinha compras que eram feitas pelo carnê. Esse contexto, esse romantismo ainda existe ou não? Os tempos agora são outros, Adriana? Olha, eu acho que a gente não dá para viver do passado, né? A gente tem que ter um olhar sempre para aquilo que está se pondo, né? Para amanhã, né? Porque a conta precisa fechar hoje, tem conta para pagar hoje, né? Então você ficar vivendo desse romantismo, eu adoro a história, né? A gente lá na associação, desde 2010, a gente escreveu 2 livros, um de 95 anos da associação e um agora de 100 anos que fez em 2020, que ela foi fundada em 1920. E então eu conheço toda a história da cidade de Campinas, da fundação e de como todas as mudanças no mundo, né, no contexto, foram também alterando os comportamentos no Brasil e na cidade de Campinas, como que Campinas se tornou esse
hub logístico e de ciência e tecnologia tão forte, né? E como que a associação comercial se insere em tudo isso, né? Em que contexto ela foi criada em 1920 e como isso veio se instalando. Nos anos 80, daí você teve a vinda do primeiro shopping center, né? Hoje a gente tem acho que mais de 11 shoppings. E você vê que também os shopping centers, não é uma exclusividade aqui da cidade de Campinas, eles também têm dificuldade de ocupação de 100%. Né? Porque eu vou fazer aqui uma observação bastante simples. Né? Você tem aqui um depósito enorme da Shein, né? Você tem uma operação da Shopee, e você tem no aeroporto de Viracopos, e o Alibaba, que é o AliExpress, acabou de montar uma operação em Viracopos, e ali você tem 8 aviões descendo por dia, é um cross-border, então você tem um monte de pedidos aqui, enche o avião lá na China, né, e desce o avião inteiro vendido já aqui, certo? Então, quando desce, eles processam por dia 200 mil pacotes. Então, agora, eu duvido que você pode ser saudosista, né? Que é bacana lembrar disso tudo, porque é gostoso de fato. Mas você também compra pela internet. Claro. Você também manda WhatsApp para todo mundo. Você acabou de falar para o pessoal de mandar um WhatsApp fazendo pergunta aqui. Verdade. Você também manda um WhatsApp para tantos fornecedores de serviço da sua casa, né? Para dizer, olha, vem amanhã consertar isso, venha fazer aquilo. E todos eles têm WhatsApp, né? Trabalham dessa forma. Depois você pergunta quanto é, e depois você faz um Pix, manda o comprovante para ele. Verdade. Né? Ele manda a notinha para você, daquilo que ele gastou. E assim, quer dizer, não é que as outras pessoas mudaram, a gente também mudou. E o dono da loja também tem um comportamento diferente. Então não é uma coisa que aconteceu só para as outras pessoas. É uma mudança de comportamento geral, né? E cada vez isso vai se consolidando mais, né? Você tem mais jovens que não dão a menor... Por exemplo, tem muita gente, muitos jovens que eles não têm TV aberta em casa. Verdade. Né? Que eles não assistem absolutamente TV nenhuma. O rádio eles escutam, mas a TV aberta eles não assistem. Entende? Então, assim... Eles não assistem porque eles estão sempre só assistindo por streaming aquilo que interessa. Né? Então, assim, é diferente. Então, você vai ter menos gente na 13 de maio para comprar? Vai ter menos gente. Mas por um número enorme de contingentes de mudança de comportamento de consumo. Mudando um pouco aqui a nossa pauta, eu sei que seu tempo seu tempo vale muito mais ouro do que o nosso. Eu queria falar com você. A gente sempre fala de inovação, a palavra que eu acho que você mais usa é inovação, e eu queria perguntar para você que vem aí mais um Campinas Innovation Week, então eu queria conversar com você, saber o que é que tem de novidade, o que é que vocês vão aprontar dessa vez. Então, olha, você vê como é que é importante a gente estar falando disso sempre, né? Então é uma pauta que a gente vinha trazendo sempre lá na Associação Comercial, e agora vindo para o governo, né, na gestão anterior, a gente então lançou no ano passado o Campinas Innovation Week. A ideia é a gente consolidar, né, a cidade de Campinas como esse polo de ciência, tecnologia e inovação. E não à toa, né, através do deputado Jonas Donizete, nós recebemos aí o título ano passado na Câmara Federal de Capital da Ciência, Tecnologia e Inovação. O governo federal apoiou essa primeira edição através do Ministério do Empreendedorismo, a primeira edição do Campinas Innovation Week. Tivemos a participação das universidades, dos institutos de pesquisa, muita gente de fora, de grandes empresas. E a ideia é que a gente faça agora a segunda edição. É uma coisa que o prefeito Dário lançou até na campanha dele, né? Dizendo, não, nós vamos dar continuidade, teremos o Campinas Innovation Week segunda edição. Então a ideia é que aconteça no mês de junho, do dia 9 ao dia 13. No prédio do relógio? No prédio do relógio, né? Que a gente tem toda uma estrutura ali do entorno de estacionamento, né? É um espaço que é gratuito, que a gente não vai cobrar para as pessoas participarem, então é aberto a todos.
e com muito conteúdo. E a gente vai falar, obviamente, vai falar de varejo, né? Que a Associação Comercial tem a participação dela lá, até como um apoio, uma organizadora para a Prefeitura. Na verdade, executora. O evento é da Prefeitura, a Associação Comercial é executora e os co-realizadores, além da Associação Comercial, da SIC, são também a Fundação Fórum Campinas Inovadora, que reúne todos os institutos de pesquisa, o Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação e a Venture Hub, que é uma aceleradora de startups que traz essa pegada de trazer as startups para mostrar o que estão fazendo e para fazer negócios também, porque muitos negócios foram gerados, além das rodadas de negócios para prestadores de serviços de todos os formatos aí que a gente já faz durante o ano todo lá na Associação Comercial e a gente repete grandes rodadas de negócio. A gente tem participação de diversas outras entidades aqui da cidade de Campinas, que também levam a sua rodada de negócio, que também levam palestrantes, levam também o seu público, os seus associados, porque a ideia é a gente mostrar o que está sendo produzido de ciência e a gente diz que Campinas é a Deep Tech Valley. Quando você fala de Deep Tech, a gente quer dizer que são empresas que lidam com a inovação, mas embarcado com muita ciência, com muita pesquisa, né? Diferente de uma startup que está lançando só um produto, né? Alguma coisa diferente, mas a Deep Tech ele é uma empresa que tem muita ciência embarcada. E aqui é a característica da nossa cidade, né? Desse ecossistema aqui. Eu acho que essa política pública que a gente tem trazido através aí do governo Dário, e muito incentivada por ele, isso tem mudado o cenário e chamado a atenção da cidade de Campinas, desse polo que já é pujante e importante, porque no hemisfério sul do planeta é o único lugar que tem um acelerador de partículas como o Sirius, é aqui, né? Então, igual a ele, só tem um na Suécia, então, que é um de quarta geração, então é realmente... E a gente vai ter uma singularidade de ser, de fato, único, porque eles estão fazendo lá um investimento de um laboratório de nível 4, né, de segurança 4, que lida com vírus e vai estar conectado às linhas ali de luz de síncrotron que já tem no laboratório. Então, assim, a gente tem muita coisa para mostrar, mas muitas vezes as pessoas não sabem que Campinas tem tudo isso. As pessoas de Campinas, às vezes, não sabem que tem isso aqui. Verdade. E a gente precisa mostrar. Então, o evento, ele tem essa característica. Todo grande evento, as pessoas saem daqui para ir num grande evento em Lisboa ou em Nova York, como esse, o do Retail. A gente, todo ano, vai, desde 2010, vai para a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, né? E que destaca as tendências para o varejo a partir daquele momento, uso de inteligência artificial, que é o grande hit, né? Que é a grande coisa. E agora a gente está indo também numa missão para o SXSW, que é um evento que acontece em Austin, no Texas, que é o evento mais disruptivo de inovação que existe, e a gente vai lá para se inspirar. É para isso que a gente faz o evento aqui, para que as pessoas se inspirem e que possam também operar mudanças no seu negócio, que aquilo traga insights e que ela possa mudar o seu negócio. Você já falou de inteligência artificial, essa ia ser a minha próxima pergunta, e como você já falou, deixar o meu saudosismo de lado, então, de pensar em inteligência artificial. Mas mais do que isso, Adriana, eu queria conversar também a respeito de parcerias que você tem, que a SIC tem. Principalmente uma que eu fiquei sabendo que é uma expansão espetacular com relação aos benefícios, que é a parceria com o Hospital Vera Cruz. Queria que você falasse disso. Isso, A gente já há alguns anos montou lá um espaço na Associação Comercial para atender o MEI. Chama Espaço MEI, fica no térreo ali, no nosso prédio, atrás do fórum. Na rua José Paulino. E esse atendimento do MEI, sistematicamente a gente vê que a grande necessidade do pequeno empresário é o quanto é difícil para ele contratar um plano de saúde para ele e para a família. É muito difícil. Então a gente já tinha alguns planos de saúde na nossa carteira do AC Saúde, a gente fala AC, que é a Associação Comercial Saúde,
E dentro dessa carteira, a gente trouxe agora essa parceria com o Hospital de Vera Cruz, que traz essa possibilidade de um plano, e daí vai para um plano empresarial que traz para esse pequeno empresário a possibilidade dele estar tendo um plano de qualidade, né, não só para ele, mas para a família dele, e acessível, né, que cabe dentro do bolso dele, porque na medida que você também ajuda a fazer essa modelagem e dele contratar exatamente aquilo que é necessário para ele, ele chega a fazer uma economia muito grande. Então, mais do que só oferecer o plano, é essa consultoria que a gente dá para os empresários lá, que são nossos associados, e que faz com que ele também traga vantagens para o negócio dele, economia para o negócio dele. Então, você tem uma ideia falando das lojas, né? Tem uma ideia de quantas lojas a gente tem em Campinas? Dá para ter esse número aproximado, pelo menos? Olha, eu vou falar em número de CNPJs que a gente tem na cidade de Campinas, né? Existe o portal do empreendedor do governo federal, e aonde você pode ver todos os CNPJs que tem nas cidades. E daí Campinas, a gente tem lá um volume de praticamente quase 200 mil CNPJs, né? Dos quais 130 mil são microempreendedores individuais. Então, o número de MEIs ele é muito maior do que o número de outros CNPJs, né? Depois você vai ter empresário individual, limitada, você vai ter, né, SA, que é um número menor, mas o volume de MEI é muito grande. E olhando para isso, que a gente então montou esse espaço para atender esse microempreendedor. Porque existe um atendimento que é feito pelo Sebrae, existe o atendimento que a própria prefeitura faz através da Secretaria de Trabalho e Renda em parceria com o Sebrae. Mas para você atender 130 mil, né, microempreendedores individuais, porque é o empresário mais solitário que tem, porque ele é muito só ele mesmo, a grande maioria. Ele não tem com quem trocar muita ideia. E como ele pode abrir a empresa, muitas vezes, sem a ajuda do contador, ele não tem nem o contador, que acaba sendo, muitas vezes, o consultor do pequeno empresário, mas o MEI acaba não tendo nem o contador para conversar e para dizer, olha, como é que eu faço? Tem que pagar isso? Não tem que pagar? Né? Eu recebi esse boleto, o que eu devo fazer? Então, são muitas as dúvidas, porque muitas vezes a pessoa ela sabe fazer aquele trabalho, mas é difícil ela saber fazer aquele trabalho e saber fazer a gestão também. Então, ela tem que buscar se especializar, buscar esse conhecimento para ajudá-la na gestão, para ela ter sucesso no negócio dela. 10h55, estamos falando com a Adriana Flose, que é presidente da Associação Comercial e Industrial de Campinas, e agora eu vou tratar de um assunto aqui. Tem uma pergunta que eu preparei aqui, que eu não combinei com ninguém, mas eu vou deixar para fazer por último, mas antes eu queria conversar com a Adriana, porque ela é a primeira mulher a presidir o PSD em Campinas. E eu quero saber, essa veia política, você pretende... Eu não ia perguntar antes, mas vou perguntar agora. Você quer ser prefeita de Campinas, Adriana? Não, nunca pensei nisso. Não pensei, não. Porque dá muito trabalho, é difícil, é muito difícil. Eu acompanho lá o prefeito Dario Saad, é um desafio muito grande, né? Às vezes a gente tem esse desejo de trabalhar no setor público, e isso começa muito lá na associação comercial, porque você sai daquele universo que é só a sua empresa, seu comércio, e você vai para a associação onde você tem que tratar do coletivo. E daí no coletivo, você vê que tem um limite daquilo que você pode fazer através de uma entidade de classe. Que as coisas se resolvem mesmo na política. É através da política que você muda a vida das pessoas. Sabe por que eu perguntei isso? Eu não conheço Jesus, você assim a fundo, né? Eu conheço um pouco, mas assim, ó, eu estava vendo os dados aqui do material que a Dani Nutti mandou pra gente. Olha, PSD mulher, 104 prefeitas, 125 vice-prefeitas, 1.142 vereadoras, as mulheres representam 34% das candidaturas. Eu duvido que você queira ser só mais uma, Adriana. Só mais uma. Olha, a gente tem de fato números muito interessantes aí. Desde a criação do PSD,
em 2011, eu fui convidado a participar, né? Aqui, à época, o presidente era o Guilherme Campos, né? E ele falou, olha, você não quer participar, quer vir? E eu já tinha sido candidata, daí eu passei a ser candidata a algumas coisas, enfim. Então, o nosso presidente Gilberto Kassab, vendo que eu também era ligado à associação comercial e tudo mais, ele me convidou para ir para o PSD Mulher. Então, desde esse momento, que foi a partir de 2012 para 2013, eu passei a ser a vice-presidente do PSD Mulher Nacional. Então, a gente fala muito sobre isso. E a minha pauta é sempre como ainda é pequena a participação das mulheres em cargos de direção nas empresas. Porque é isso que é o meu universo, né? O universo empresarial. E ainda a gente vê que hoje a gente vê que tem muitas mulheres assumindo associações comerciais aqui, até no entorno, no estado de São Paulo todo, e tomando a frente de muitas coisas. Muitas mulheres são CEOs, mas ainda é um número muito baixo. E na política não é diferente, né? Você tem aí 30 e tantos % aí das candidaturas, 34%. Isso. Mas, isso quer dizer que foi mais do que 30% que é o exigido pela lei, né? Mas os eleitos mesmo ainda são muito poucos, né? Nós temos aqui no Brasil, o PSD elegeu 6.594 vereadores, né? E somente 1.090 são mulheres, né? Então, assim, a gente acaba... Hoje o PSD é um partido muito relevante, é um primeiro lugar no Brasil em número de prefeitos, tem 891 prefeitos, e no estado de São Paulo tem 208 prefeitos. Então o partido cresceu muito. Eu me orgulho muito, porque eu recebi esse convite diretamente do presidente Gilberto Kassab. Então eu estou, desde aí da criação do partido, eu sou a vice-presidente no PSD. Então você vê que levou um tempo grande para chegar a ser presidente. Né? Uma postura consolidada, né? Mas é que a gente também vem trabalhando. Então isso é fruto do meu trabalho. Eu também acabei indo para o governo do Dário. Antes disso eu fui a primeira presidente mulher também da Junta Comercial do Estado de São Paulo, ainda no governo do João Dória. Fiquei 2 anos lá e depois vim para o governo do Dário Saad, a convite para ser secretário de Desenvolvimento Econômico. Então eu gosto muito da política, é muito gostoso trabalhar com isso, porque a gente vê que uma política pública bem feita, que é possível fazer, e daí, talvez agora eu vou no seu romantismo, né? Porque eu acredito, de fato, que é possível fazer as coisas da forma correta, porque tem muita gente que faz, gente que faz. É que fica esse estigma que o político, né, sempre aquilo que tem política pode ser ruim, né? Mas assim, então a gente precisa trazer um número maior de pessoas que queiram fazer política de uma forma correta. Então eu estou muito feliz na posição que eu estou hoje como presidente do PSD, né? Temos um deputado federal aqui da cidade, que é o Carlos Sampaio, que veio para o PSD também, e apoiando o governo do Dário e do Vandão, né? É uma satisfação trabalhar com eles, eles são muito bons no que eles fazem, tanto que foram reeleitos aí com 67%, bastante significativo, não é para qualquer um. 11 horas mais 1 minuto, quero agradecer demais a presença aqui da Adriana Flose, que tem uma agenda completa ainda hoje para fazer, repleta, presidente da Associação Comercial Industrial de Campinas, secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, e dizer também para você, Adriana, que embora você tenha com muita classe, com muita tranquilidade, mas quero convidar você para lançar a sua candidatura aqui quando você for candidato. Meu Deus do céu. Obrigado por ter vindo. Muito obrigado. Obrigado. 11 horas mais 1 minuto, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. Este é o Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família.
Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Saúde anunciou a incorporação de 2 novas tecnologias para prevenir bronquiolite em bebês. A primeira delas é um anticorpo monoclonal, que oferece proteção imediata contra o vírus, sem a necessidade de o sistema imunológico da criança produzir seus próprios anticorpos. Já a segunda tecnologia é uma vacina recombinante aplicada em gestantes que induz a resposta imunológica na mãe, garantindo que o recém-nascido receba anticorpos ainda na gestação, oferecendo proteção nos primeiros meses de vida. As tecnologias são indicadas para prevenir complicações causadas pelo vírus sincial respiratório, o VSR, que é uma das principais causas de infecções respiratórias graves em bebês, incluindo a bronquiolite. O objetivo é proteger bebês prematuros e crianças com comorbidades, além da imunização passiva aos recém-nascidos por meio da vacinação de gestantes. Segundo a Prefeitura de Campinas, essa nova fase da imunização na rede pública de saúde deve começar após a publicação oficial da portaria do Ministério da Saúde. De Campinas, Amanda Florentino. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Famiglia Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Famiglia Gianni, da nossa família para a sua família. 11h05, continuamos aqui com o nosso Manhã Bandeirantes. Sexta-feira é um dia mais alegre, né? É verdade. A não ser quando a Nath Luquezzi vem aqui e fala assim, vai fazer calor, eu não aguento mais. Eu quero perguntar pra você, vai continuar esse calorão? Pois é, bom dia pra você, Edson, bom dia a todos os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes. Pois é, gente, continua o calor, porém tenho boas notícias. Calma, vamos respirar. Porque teremos uma nova frente fria, como eu disse, chega hoje aqui no nosso estado e traz, né, assim, essa área de baixa pressão atmosférica vai aumentar a umidade aqui da região, conseguindo aí trazer chuva um pouquinho para dar aquela aliviada no tempo. Ontem a gente viu, não sei se por aqui choveu, mas aqui onde eu estava, deu um chuvisquinho assim, gostoso, deu aquela aliviada, mas parece que trouxe ainda mais abafamento. Esse que é o problema, né? Não consigo dormir. Tá difícil mesmo. Poderia chover à noite, né? Bem na madrugada e tudo mais, mas embora traga uma queda nas temperaturas, as altas máximas continuam predominando. Sim, então não é uma frente fria que vai trazer frio, e sim umidade e nuvens aqui para nossa região. Mas tem um alerta, tá? O Instituto INMET, ele emitiu um alerta para o estado de São Paulo devido a riscos de tempestade. Prevê que chuvas acumuladas entre 20 e 30 milímetros, que é bastante, possam ocorrer entre hoje e amanhã aqui no estado. Então, maior chance de ocorrência de pancadas de chuvas. Motoristas e moradores devem ficar atentos aos possíveis transtornos. Apesar da frente fria, a máxima para hoje é de 32 graus e o calor vai predominar bastante nesta tarde. Apesar de que já são 11 horas e eu não tô aguentando de calor. Tá quente demais. Tá muito calor. Então, assim, tomem cuidado, continuem se cuidando quanto à hidratação, redobrando os cuidados com os treinos também ali entre 10 e 4 horas. E também agora cuidado redobrado com as pancadas de chuvas fortes ao final do dia. Obrigado. Sextou, então. Sextamos e segunda-feira, não vou vir trabalhar amanhã, não. Segunda-feira eu volto com mais. Eu não aguento mais. Toda sexta-feira ela fala até amanhã. Essa eu acertei, hein? Hoje você acertou. Parabéns. Segundona eu volto com mais, então, Obrigado. Edson. Obrigada eu.
A professora Camila Alessandra Braga, que é vice-diretora da ETEC de Montemor, está aqui conosco nos nossos estúdios, porque ela vem trazer uma notícia boa, até porque a ETEC Montemor foi reconhecida nacionalmente na 30ª edição do Prêmio Jovem Cientista em Brasília. É um prêmio que dá um vigor grande para quem é da instituição, para os alunos de Montemor, e eu gostaria que você falasse, então, aliás, além do reconhecimento, a escola receberá uma bonificação de 40 mil, essa foi a declaração do prefeito Murilo Rinaldo. A ETEC, por si só, é uma baita de uma instituição, como as FATECs também, e é importante esse reconhecimento, esse prêmio, não é, Camila? Bom dia, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite, bom dia a todos, bom dia Edson. Na ETEC de Montemor eu sou professora de Educação Física, estou lá há 15 anos, desde 2010. Sou vice-diretora aqui na Prefeitura de Campinas. Aqui em Campinas. Isso, aqui na Prefeitura de Campinas. Para a gente é uma honra esse projeto com o professor Ronei, que está sempre à frente de toda a questão de projetos científicos. Ele leva os alunos para as feiras, né? A escola toda trabalha voltado para isso. É a segunda vez que a gente ganha o Prêmio Jovem Cientista. Então a gente fica muito feliz diante de todas as diversidades, as dificuldades que nós temos lá. A nossa ETEC conseguir essa premiação é uma honra. E que cursos são oferecidos na ETEC? A gente sempre ouve falar de ETEC, de FATEC, mas a gente quase nunca sabe qual é o currículo. Quais são os cursos oferecidos lá? Certo. Geralmente é regional. O diretor, a comunidade escolar, pede ao Centro Paula Souza o que aquela comunidade precisa. Ali em Montemor a gente tem o curso de administração, a gente tem logística, informática, desenvolvimento de sistemas, né? Em Hortolândia são outros cursos, em Americana são outros. Então, cada região é feito um estudo do que mais. Ali em Montemor a gente tem a Tetra Pak, né? As empresas ao redor. Então, a gente tenta formar os alunos para esse mercado. E quantos alunos? Dá para ter uma ideia, pelo menos aproximada, de quantos alunos? São vários períodos na Montemor? Nós temos no período da manhã e no período da tarde. De manhã são 6 turmas, com 35 alunos cada uma. À tarde também, 6 turmas com 35 alunos. E à noite são os cursos, só os cursos técnicos. De manhã e à tarde a gente tem os cursos do ensino médio integrado ao técnico. Então o aluno sai de lá já com um diploma, por exemplo, de ensino médio e também a formação em um técnico de logística, né? Que são as turmas que a gente tem predominante lá na escola. A gente sempre fala, invariavelmente, a gente toca no assunto da pandemia. Na época da pandemia foi duro, hein, Camila? Nós tivemos que nos virar nos 30, gravar vídeos, né? Utilizamos muito Teams para as aulas. Foi um período complicado, todo mundo teve que se reinventar. Professor que não era adepto à tecnologia teve que aprender a gravar vídeos, a subir no YouTube. Sem cair o rendimento, né? E a educação física é um pouco mais complicado, né? Verdade. Porque você tem que gravar um vídeo para o aluno tem que gravar esse vídeo para te retornar com alguma atividade, né? Para não ficar só naquela questão teórica, porque só a teoria para o ensino médio é maçante. Então a gente teve que fazer um trabalho aí bem diferenciado. E hoje os cursos são só presenciais, não tem mais? Ou tem algum modelo híbrido? Hoje nós temos os cursos presenciais na ETEC de Montemor, né? Ali não tem nenhum curso híbrido. Muito bem. 11 horas mais 11 minutos, estamos conversando com a professora Camila Alessandra Braga, que é professora na ETEC de Montemor. E a gente vai fazer um rápido intervalo agora, nós temos um rápido intervalo para fazer. Daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais do perfil do estudante agora não pode mais ter celular na escola, e também isso é uma outra atividade da professora Camila, porque ela é também personal trainer. A gente fala isso depois do intervalo, a gente volta já já. Este é o Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Vereadores da Câmara Municipal de Valinhos aprovaram, por maioria dos votos, uma moção de apoio ao prefeito Franklin para que a cidade manifeste interesse na adoção da gestão cívico-militar nas escolas do município. A escola cívico-militar é um modelo de gestão compartilhada entre militares e civis em escolas públicas. A votação foi marcada pelos debates acalorados entre ambas as alas da Câmara, porém, é importante ressaltar que a adesão da escola ao modelo é voluntária, mediante inscrição da escola interessada, além de consulta à comunidade. Após a aprovação, a moção será encaminhada ao prefeito, ao secretário estadual de Educação e ao governador Tarcísio de Freitas. De Campinas, Daniel Rosa. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 11h13. Continuamos aqui no Manhã Bandeirantes, conversando com a professora Camila Alessandra Braga. Ela é professora na ETEC em Montemor. E eu queria perguntar para você, Camila, você é novinha ainda, mas no meu tempo, eu costumo falar do meu tempo aqui, a presença na aula, você tinha umas cadernetas, algumas pretas, algumas vermelhas, você colocava numa caixinha assim, no escaninho, na entrada da sala. Aí o inspetor de alunos vinha, recolhia, marcava presença e só colocava de volta na última aula. Não dava para você fugir, não. Como é que é o controle de presença hoje dos alunos? O que é que mudou do meu tempo ou do seu tempo? Hoje em dia mudou bastante. Quando eu entrei na ETEC, a gente tinha aquele diário de classe, né? Mas era azul, padrão. Hoje em dia já é tudo sistematizado. Cada ambiente tem o seu. A Prefeitura de Hortolândia tem o dela. O Estado, né? O Centro Paula Souza tem o dele. A gente faz, cada sala de aula tem um computador, a gente faz a chamada, registra o conteúdo ali. Então é tudo digital, nada mais manual. 11h15, você ouviu aí o quinto sinal e celular, nem pensar na escola mais. Não, agora veio essa lei. A princípio os alunos ainda não sentiram tanta diferença, né? Eu costumo dizer que eu sempre fui uma professora um pouco rígida, então na minha aula não tinha celular, de jeito nenhum. Na ETEC a gente já tinha esse costume, né? Então são poucos os alunos que estão sentindo. Ainda fiz uma pesquisa, perguntei para os alunos essa semana o que eles estavam achando. Aí um ou outro que levantou a mão e falou assim, tá difícil, tá? Porque a gente não pode dar uma olhadinha nas redes sociais. Mas em geral ainda não é uma situação tão alarmante quanto a gente pensava. Como é que a gente faz? A gente não, né? Como é que as pessoas fazem, os candidatos que querem postular uma vaga na ETEC, como é que faz? Tem um vestibular, um vestibulinho, como é que funciona? Tem vestibulinho, no meio do ano agora a gente tem vestibulinho para os cursos técnicos, e aí sempre no final do ano a gente tem o vestibulinho para o ensino médio integrado ao técnico. Então os alunos fazem a prova e os aprovados são chamados. Tem prova de redação? No último vestibulinho, não. Foi só questão de múltipla escolha. Múltipla escolha. Isso. A professora Camila também é personal trainer, uma atividade que eu imagino que esteja, uma profissão que esteja agora em alta, na moda. Eu queria perguntar para você sobre essa sua atividade. Você tem muitos alunos, está sendo uma procura extensa, você tem que anotar, hoje, essa semana não posso atender você não. Como é que está esse mercado de trabalho agora, Camila? Pós-pandemia, a procura foi muito grande, né? Como eu tenho poucos horários, porque eu acumulo cargos, então eu acabo dividindo um pouco meus horários com a prática da atividade física, que eu também pratico, né? Tem que dar o exemplo. Sim. Manter a saúde. Então, eu acabo indicando outras pessoas, né, os colegas de profissão, porque a procura é muito grande. E também procuram muito por consultoria online,
Então, de repente, você não pode estar comigo ali presente, você consegue fazer o meu acompanhamento do treino, acompanhamento nutricional, e aí eu faço esse acompanhamento também, o aluno tira as dúvidas via WhatsApp, né? E na academia que ele costuma praticar, o professor orienta com os treinos que já são montados. Ele já chega lá com o que ele tem que fazer no dia. E sempre com uma avaliação médica antes? Sim, os alunos têm que apresentar um atestado médico de que estão capacitados à prática da atividade física, né? E aí eu sempre realizo uma anamnese para verificar o histórico familiar, né? Questões também com problemas de articulação, que tem bastante. Então é tudo bem controladinho antes. Agora, professora, mas pela aula online dá para enganar o professor? Porque você fala assim, eu quero que você faça aí 30 abdominais. Se eu fizer 15 e falar para você que eu fiz 30, eu consigo te enganar, Camila, ou não? Olha, o público que procura o personal é um público diferenciado. É o que nunca tem razão, né? O cliente nunca tem razão. Porque ele quer melhoria. Então, se ele estiver enganando, ele está enganando a si próprio, está gastando dinheiro. É diferente, as pessoas costumam, alguns alunos ainda falam, olha, eu não consegui fazer o treino que você me passou, achei muito pesado. Aí a gente adequa até o aluno chegar àquele nível, né? Mas é bem difícil falar assim, não, vou enganar o personal. Em geral não tem isso, não. E a gente percebe, olhando nas academias, olha, eu não sei se é uma impressão minha, eu não frequento a academia, deveria, faço minhas caminhadas diárias, mas, Camila, é impressionante. Qualquer academia que você vai, mas está lotado, a pessoa começa a dar cabeçada ali para disputar um equipamento. É uma tendência, é a moda, é a necessidade? A gente vive muito essa questão de ciclos, né? A questão midiática acaba influenciando muito. Então, depois da pandemia, as pessoas começaram a se preocupar muito mais com a questão estética e a questão da saúde. A atividade física, ela ajuda muito a você manter não só o corpo em dia, né, o corpo são, mas também a mente sã. Tem muitas pessoas que sofrem com depressão e foram indicadas pelo próprio psiquiatra a procurar atividade física como um tratamento, uma parte do tratamento. Então, eu acredito que a ansiedade, nós temos aí o surto de pessoas com ansiedade, burnout e tudo mais. Então, as pessoas têm procurado a atividade física por questões de saúde mental também, não só saúde física. Acredito que a tendência é aumentar, cada vez mais as pessoas se preocuparem com isso. Estamos conversando aqui com a professora Camila Alessandra Braga. Camila, eu queria perguntar para você também o seguinte, você falou aí do pós-pandemia. Na pandemia as pessoas se alimentavam muito mal também, eu imagino isso, ouço relatos também. Eu sei que você está se especializando também nesse campo da nutrição. O que é que você tem de novidade? O que é que você compara? Você também, além dos exercícios, você também recomenda uma alimentação balanceada para os seus alunos, para as pessoas que contratam o seu trabalho? Sim, é parte do processo, né? Para você atingir a estética corporal que você deseja, a questão da saúde, você precisa alinhar a atividade física com uma alimentação balanceada. As pessoas procuram também por questões de saúde. A minha experiência particular foi que, através de um diagnóstico de endometriose, né, constantes cólicas, constantes dores na região lombar, eu falei assim, vamos especializar. Os alunos pediam, né, Camila, monta também o meu protocolo alimentar, não só a dieta. Então, como tinha esse pedido dos alunos, o meu interesse em melhorar a minha saúde, eu fui atrás de me especializar e hoje a questão da consultoria já vai completa, né? Com o protocolo nutricional, com o protocolo de treino, pensando em encaminhar ali saúde, estética, tudo junto. Camila, eu vou manter aqui em segredo os nomes do Danilo Capucci e também do Leandro Lopes, vou manter o nome deles em segredo, mas eles me disseram que vão para... Eles querem ter, assim, um abdômen malhado, sabe? Aquelas coisas. Mas eles vão um dia só na academia e já acho que no outro dia... Não é milagre, não é, Camila? Não existe fórmula mágica. Muitas pessoas perguntam, e aquele remedinho famoso, né? O que eu faço? Você acha que eu devo tomar?
A busca por anabolizantes também é muito grande, costumo trabalhar nas E aqueles aulas suplementos, então? O camarada faz 2 abdominais e toma 3 potes daquele negócio. Já sai da lojinha de Já, suplemento verdade. com um monte de sacola. Não adianta, gente. Tem que fazer a dieta corretamente. Déficit calórico é muito importante, então você tem que consumir menos do que você gasta, né? E a prática da atividade física, não tem como fugir disso. A barriga de tanquinho não vai vir, mesmo se você fizer muitos abdominais. As pessoas acham que o abdominal é que vai resolver, né? Não, é a dieta. Então não adianta ficar fazendo um monte de abdominal? Não, vai só fortalecer a musculatura, mas você precisa eliminar a gordura que tá ali. Poxa vida, e caminhar quantos minutos por dia, por semana, Camila? Olha, indicação médica para questões de saúde é em torno de 30 minutos. Agora, se você estiver buscando a parte estética, 30 minutos é que seu corpo vai começar a entender que ele precisa ingerir o ácido graxo, né? Então, é a partir de 30 minutos. Poxa vida, olha, eu vou contar. A gente faz tudo errado, né? Você sabe, você acha que também a internet acaba sendo um adversário ou um problema para você, Camila? Porque às vezes a pessoa fala assim, digita no Google lá, dieta, receita, e aparece um monte de... Ele sai fazendo o que está escrito lá, não é assim, né? Sim, ainda mais agora com o ChatGPT, né? Algumas pessoas me perguntaram, mas agora eu não preciso da nutricionista, porque eu digito lá, ele vai me dar um protocolo de alimentação. Não é bem assim, né? O nutricionista, ele vai entender, vai fazer uma anamnese com você, vai entender toda a sua rotina, né? Seus horários, preferência de alimentos, né? E existem muitos blogueiros que gostam de dar dicas, né? Acompanho às vezes nas redes sociais a pessoa que vai lá, treina, filma o treino e coloca lá no Instagram e tá com a postura errada, né? Tá executando o movimento de uma forma errada, o outro vai lá e copia e acaba tendo uma lesão muito grande. A gente vê muitas pessoas, principalmente o pessoal do CrossFit, né? Os adeptos do CrossFit aí... Que é a moda também. Exatamente. Vira e mexe tem uma lesão ou outra em alguma articulação. Então tem que tomar cuidado. Então qual que é a recomendação que você faz? Eu quero, por exemplo, se eu não conhecesse você, eu quero contratar um personal para dar um jeito na minha vida. Eu procuro onde esse tipo de profissional? Como é que eu faço? Para ter uma garantia de que eu vou estar procurando alguém que possa me ajudar, porque também, mais do que isso, é uma questão de saúde, né? Sim. Geralmente, todas as academias já têm ali os professores que também são personais, né? Então, por indicação é a melhor. Você pega a indicação com alguém e aí eles passam contato e aí você vai verificar se o seu perfil bate com o do personal também, né? Então, é a forma mais prática. Chegar na academia e perguntar. A maioria delas já tem o personal para indicar. E aquela caminhada também que você falou, não é caminhada de ficar vendo manequim em loja, é caminhada de chegar para não perder o ônibus, é isso que a gente fala? Se você tá conversando enquanto caminha, tem alguma coisa errada. Tá errado. Tem que aí acelerar os batimentos cardíacos, tem que ir num ritmo acelerado. E aí também é uma atividade, como você falou, não pode ser, é o tipo de atividade, pensando em saúde. Agora as pessoas também estão vivendo mais, né? Tem gente aí com 80, 90, 100 anos. E essa qualidade de vida passa, obviamente, pelos exercícios físicos, mas sempre com orientação, né, Camila? Não é sair fazendo sozinho, né? Sim, fazer sozinho você corre risco de piorar a sua situação, né? Eu tenho uma aluna que ela precisou fazer infiltração na coluna, na lombar, não conseguia fazer o movimento de agachar para pegar um peso, e ela já fazia pilates, né? Então, precisava fortalecer a musculatura. Ela já teve uma evolução muito grande. Então, assim, todo o trabalho que eu faço com ela é sabendo de todo o diagnóstico médico que ela tem. Questão de coluna, questão de joelho, né? Então, a melhor forma é você estar com um profissional. 11h26, quem quiser encontrar... É possível visitar a ETEC de Montemor? Dá para visitar? Sim, pode ligar lá na ETEC ou então agendando o horário. Não, então é público, né? Um prédio público. Você passa lá, fala, quero conhecer a escola. É logo ali na entrada, sentido centro de Montemor. Pode ir lá que a escola está de portas abertas. Agora, quem quiser ter aula com você, quem quiser te procurar, tem WhatsApp, tem Instagram, tem Facebook, Sinal de Fumaça, faz como?
Ainda não montei o Instagram profissional, acredita? Mas por causa da questão de pouco horário, né? Mas pelo WhatsApp consegue me procurar, sim. Hoje disponível só para consultoria online. Assim que vagar uma aulinha, eu já aviso. Ó, tô com horário livre. Obrigado, volte sempre. Obrigada, eu que agradeço o convite. Um bom final de semana a todos. 11h27, o final do nosso Manhã Bandeirantes. Estaremos de volta na próxima segunda-feira. Vem aí o Nossa Área. Quem que vai apresentar hoje é o Carlos Henrique, é o CH, e ele bate pesado, viu? Vai falar sobre a última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista. Muita gente correndo para se classificar, muita gente correndo para escapar do rebaixamento. Grande abraço, bom final de semana, fiquem com Deus. Tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. O conhecimento que transforma pessoas e a sociedade. Difundir, propagar os fatos e mais do que isso. Investigar, explicar e opinar. No mundo com tantas mídias, tantas fontes de notícias, nos colocamos a serviço da informação honesta, confiável, de credibilidade. Somos a Rádio Bandeirantes. Priorizamos o que é relevante, valorizamos as diferenças, transmitimos informação e temos opinião. Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe, ano a ano.